Muito obrigada, Sérgio. Nosso boa noite também ao pessoal que está em casa. Que recebam também a espiritualidade amiga com a sua amorosidade, com o seu processo de cura, né? Que a gente fala tanto aqui na Seara, né? Cura. E às vezes, no primeiro momento, a gente pensa que é curar o corpo, dá mais tempo, né? Como é diferente, como a gente vai mudando a perspectiva, né? Curar a cegueira, curar essa resistência que a gente tem à mudança, uma teimosia. Às vezes a gente faz o percurso 500 vezes, quando vai ver, faz de novo, né? É isso que a gente pede de cura. Vamos então aproveitar o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 8, Bem-aventurados os puros de coração. Escândalos. Se vossa mão é motivo de escândalo, cortai-a. Aquele que escandalizar, porém, a um destes pequeninos que creem em mim, melhor lhe fora que se lhe pendurasse ao pescoço uma grande mó, uma pedra de moinho, e o lançassem ao fundo do mar. Ai do mundo por causa dos escândalos, porque é necessário que sucedam escândalos, mas ai daquele homem, porque vem o escândalo. Ora, se tua mão ou teu pé te escandalizam, corta-o e lança-o fora de ti. Melhor te é entrar na vida manco ou aleijado, do que tendo 2 mãos ou 2 pés e seres lançados no fogo do inferno. E se teu olho te escandaliza, tira-o, lança-o fora de ti. Melhor te é entrar na vida com um só olho, do que tendo 2 e seres lançados no fogo do inferno. Vede, não desprezeis algum desses pequeninos, porque eu vos declaro que os seus santos anjos no céu, incessante, estão vendo a face de meu Pai, que estás nos céus. Porque o Filho do Homem veio salvar o que havia perecido. Mateus. Desculpem contar uma coisa pessoal. Alguns anos atrás, eu fiz uma reforma na minha casa e o rapaz que era responsável virou amigo, né? E ele trabalhava, e a gente festejou o aniversário dele, né? E de repente, a obra saiu do controle e foi sumindo coisas. E o negócio ficou feio. Aí a gente descobriu então que esse rapaz estava levando coisas embora. Naquele momento eu senti uma raiva, mas eu não assumi que era raiva, né? Era uma sensação de uma perturbação perene. Como se, ao dar afeto, a pessoa tivesse que forçosamente me retribuir afeto. Olha que louco que a gente é. A questão é dar, não é receber. Só que a gente fica condicionado na troca, na barganha, né? Aí chegou uma hora que o Dr. Risse, o amigo espiritual da casa, cansado de ver os meus pedidos, né? Só faltou pedir para ficar quieta. Ele falou assim: Yara, na vida, ninguém perde nada, a gente devolve. Podia ter ficado sem essa, né? Então, né, é uma lição muito difícil, né? Veja os escândalos. A gente vive uma vida tumultuada. Existem muitas pessoas que realmente não percebem que elas são um dano para o outro. Não percebe que está sempre tentando encontrar o jeito de tirar alguma coisa. Até a paz do outro. Olha que coisa, hein? Às vezes não é a matéria que a gente pega, tangível, é a materialidade. São os conceitos equivocados. E a gente, às vezes, entra na vida do outro e faz um estrago e vai embora. Vai tirar férias, estou cansada. Né? Então, veja o chamado de Jesus. É melhor que você entre sem uma perna, sem um braço, sem um olho, do que tenha tudo isso e seja lançado no fogo do inferno. Ele não fica restrito ao corpo, essa parábola. Ele está dizendo sobre os nossos apegos. Às vezes é melhor perder. No sentido, né, filosófico do termo, ninguém gosta de perder. Às vezes até num jogo de ping-pong a gente disputa. Né? Ninguém gosta de perder. Mas o sentido ele é muito profundo. Às vezes nós precisamos abrir mão.
deixar ir. Isso não é só a carga afetiva, não é alguém. É uma situação. Às vezes até uma expectativa que a gente criou com a vida. E a vida mostrou para a gente que ela é árdua também, às vezes. Que a gente vai ter que amadurecer. Que não é porque a gente planeja que as coisas vão sair exatamente como a gente planejou. Que a gente tem que lidar com as intempéries. Que as coisas saem do padrão. Então, eu fico me perguntando, e me pergunto para mim, para o meu coração, tá? Para a minha fé, tá bom? Será que eu amo a Deus somente quando tudo está certo? Hoje eu cheguei em casa, tinha quase um fogaréu. Alguns minutos a mais, minha casa teria pego fogo hoje. Tumulto espiritual total, né? Então, será que a gente ama só porque as coisas dão certo? Ou a gente ama porque a gente busca o certo? É muito difícil isso. A gente precisa tomar muito cuidado com o nosso imediatismo. Olha, quantos de nós buscamos a justiça dos homens? E a gente já entendeu que ela é falha. Né? Quantas vezes a gente se sente extremamente injustiçado, indignado. E a gente já percebeu que mais que a gente aumente a indignação, aí que a justiça dos homens não funciona a nosso favor. E por que será, né? Porque muitas coisas a gente ainda está redimindo no enfrentamento da frustração. A gente aprende muito também quando a gente tem que continuar lutando, mesmo que as coisas não estão nos agradando. O Deus, nosso Pai, é o Deus da justiça, mas não é a justiça na hora que eu quero. É a justiça no processo evolutivo, no processo disciplinador da nossa alma. Há quanto tempo será que nós somos rebeldes? Há quanto tempo será que o nosso espírito fica andando ponto e vírgula? Né? Parece que vai andar manca, parece que vai andar manca. Né? Parece que a gente vai entender e volta. Então, o quanto que o nosso conhecimento está sendo construído de fato. Por isso que é importante a gente se perceber. Como é difícil a gente se perceber, então a gente causa dor, a gente causa doença. Então aquele momento de frustração, aquele momento difícil, é um familiar, é um filho, é uma situação de alguém que a gente ama, que está numa situação difícil, que lição dura para confiar. Não é? Apego. Então a nossa lição de hoje é apego. Às vezes eu não sou uma pessoa tão condicionada aos bens materiais, mas eu sou apegada à importância que eu dou para mim. Tem um adoecimento chamado personalismo, que são coisas construídas em outras reencarnações quando tivemos poder sobre alguém ou sobre uma sociedade. Tivemos reencarnações onde podemos ter exercitado o mando em longa escala. Mas será que a gente soube usar? Será que a gente não ficou condicionado a ser apenas servido? Ou então a gente teve um intelecto tão privilegiado que a gente ditava normas e situações de costumes, e a gente está tão acostumado a ser seguido que a gente também não sabe seguir, não sabe acatar ordem, não sabe receber crítica. Isso tudo é apego. Então, às vezes, a gente está dissociado no tempo. O nosso estado moral ainda fica lá atrás. A gente já mudou de reencarnação, mudamos ciclos de convivência e continuamos perpetuando comportamentos moralmente muito egoístas, muito infantis. O que julgamos ser eterno e imutável, na maioria das vezes não passa de hoje. Aí a gente pensa, né, no teatro da vida. Porque, gente, a gente está vivendo uma peça de teatro. Não acaba. O que continua? O que sobrevive depois que esse corpo perder sua vitalidade e tiver que partir? Vai continuar a nossa inteligência, vai continuar a nossa percepção de vida, vai continuar o nosso sentimento. Veja, quando a gente perde um ente querido que desencarna, que ninguém perde, né? Mas que vive a transição, a passagem, um choque muito grande é que a gente não vai ter a mesma rotina com ele. Então a gente está apegado à rotina, às vezes não é apegado à pessoa. Né? Alguém que parte, que eu convivi 40 anos, 50 anos, eu penso já em comunidade, né? É tanto tempo junto que eu nem sei como é estar sozinho. Aí a pessoa parte antes de mim, eu nunca mexi no banco, eu não sei tomar certas decisões,
Então é lógico que eu vou sentir o abalo dessa transformação, dessa mudança. E muitas vezes isso vem como um pacotinho de dor. A gente deprime. Então, como nos disciplinar? É entender isso aqui. Mas não é entender na vida do outro. É entender na nossa. Veja, tudo é transitório. A carreira, até a relação com os nossos filhos. Quando eles são pequenininhos, eu não tive filhos nessa reencarnação, pelo menos não biológicos, né? Quando a gente está ali com os nossos filhos, quando eles são pequenos, eles dependem exclusivamente da gente. O animal humano é o único que, se você deixar bebezinho ali, ele morre, porque ele não sabe se virar sozinho, até que ele mature. Não é correto? Então, a gente está acostumado, faz assim, faz assado, dá de comer na boca. Aí ele vai crescendo. Vai voltando à personalidade do passado. A gente vai perdendo controle. Porque conforme o outro vai se desenvolvendo, vai mostrando quem ele começa então a exercitar a escolha. E muitas vezes não bate com a nossa, já começa alguns choques. Né? Quando o filho cresce, ele vai para o mundo. Porque graças a Deus, espero que seja assim, que a gente não tenha escolhido ter filho para cuidar da gente na velhice. Eu vou levar o puxão de orelha hoje. Yara, mas não é assim? Mais jovem não tem que cuidar daquele que é mais velhinho? Claro. Tá? Mas eu ter a ideia de ter um filho para que ele cuide de mim, e não para que eu dê oportunidade de alguém existir e ir para o mundo. Bom, deixa eu mudar aqui, senão eu vou ferver, já vou ficar com febre. Ó. Pensar demais em si mesmo e nos próprios problemas determina uma auto-obsessão. A gente já entendeu isso, né? A fixação mental. Vocês vejam que os nossos irmãos que vivenciam o autismo, ele tem o hiperfoco. Né? Ele sonha com aquilo, ele vive aquilo, ele pensa, ele repete aquilo. Isso é um tipo de auto-obsessão, correto? Então, o que é isso? Pensar demais em uma coisa. É trazer a vibração pesada para a nossa vida e realmente padronizar a vibração para o nosso corpo. Quando a gente fica naquele sofrimento, a gente tem uma mudança também morfológica. Estava conversando com um rapaz esses dias, ele teve umas questões no organismo dele, e ele falou assim, não, eu não entendo como um evento que aconteceu comigo há 5, 6 anos atrás possa interferir no meu corpo hoje. É que a gente esquece que aquilo que a gente pensa cria forma, e quem coordena os nossos núcleos celulares, quem coordena a ação do nosso corpo, portanto, célula a célula, é o nosso pensamento. É a fixação que a gente dá, é o poder, é a força que a gente cria aquela ideia. Olha a força. Então, sim, algo mal resolvido há 5 anos, há 100, há algumas reencarnações, pode estar repercutindo hoje na nossa vida e a gente está apegado ainda a essas sensações. Então, o indivíduo nada vê, nada ouve, nada sente, além de si mesmo. Gente, vocês me desculpem, eu vou quebrar a densidade que eu estou hoje, tá bom? E aí, Yara, você está bem? Aí a Yara, né, responde, eu estou bem, mas eu tive um problema. Aí a pessoa responde de novo, que é um diálogo maravilhoso, né? Mas você não sabe, Yara. Você não sabe o que aconteceu comigo. Não diga. Aí a Yara não fica por vencida, porque ela tem que competir com a dor, né? Mas você não sabe. Mas na semana passada, o que aconteceu comigo foi ainda pior. Então eu não vejo, eu não sinto o outro. Né? Eu estou sempre margeando aquilo que está em mim. Alguém vai trazer uma notícia legal da vida dela, da conquista, parece que a gente não tem consideração de escutar. Né? E que dirá festejar. Então, essa ruminação em cima do nosso sofrimento impede que a gente faça o bem. Não é só que nos leva a fazer o mal, ela nos traz a inutilidade. Isso é muito grave. Passamos 40, 50, 100 anos, uma reencarnação inteira, e voltamos para a espiritualidade de mãos vazias. O indivíduo, quando não encontra condições de compensar e compreender as perdas, diminui a intensidade dos sentimentos afetivos e revida na forma da morte da emoção,
Divaldo. Olha que forte essa frase. Olha essa colocação, essa reflexão, como ela é importante. Às vezes a gente está tão saturado das frustrações, das decepções, das amarguras, que a gente vai morrendo por dentro. Por isso que tem aquela expressão, quando os judeus questionavam Jesus, né, sobre o jejum. Como assim ele vem falar que o jejum não é tão importante? Né? E ele fala que não é o que entra pela boca que faz imundo o homem, mas o que sai, porque sai do coração. Então que o jejum não pode ser feito somente de uma alimentação, né, de uma dieta alimentar. O jejum tem que ser diferente. Ele tem que ser daquilo que eu jogo para fora. Né? Então, muitas vezes, a gente não percebe que a gente vai adoecendo, o nosso coração vai empedrando e eu vou me tornando um egoísta. Eu vou me tornando uma pessoa dura. Quando eu fico pensando nos psicopatas, a gente vê os escândalos de pessoas que fazem situações assim horrendas com outro ser humano, às vezes com uma criança. Como é que alguém pode chegar nesse nível? Né? Não concebe a ideia de que Deus o criou desta maneira. Que o seu destino na terra era para fazer tal coisa, para ele ser o escândalo. Ninguém foi criado para isso. Mas que no decorrer da vida, que a vida não é essa reencarnação, a vida, olha o tempo, vai saber o quanto tempo nós somos criados, a gente foi empobrecendo. Empobrecendo. Né? Vamos perdendo recurso. Chega ao ponto que a gente adultera tanto o sentido de viver que a gente acredita que ter prazer é causar dor. Muito grave, não é? Essa é a verdadeira morte do espírito. Nossa aura é determinada pelas forças mentais que projetamos através dos pensamentos, das palavras, das atitudes. Então, isso tudo forma em torno de nós resíduos de forças pacíficas ou violentas. A gente não fala quanto mais rezo, mais assombração aparece? Por que esse ditado popular, né, toma conta da gente? Porque às vezes a gente gostaria de não ser chocado na vida, mas a gente não faz censura. A gente não disciplina o nosso corpo mental. A gente deixa entrar qualquer estímulo, vicia o nosso lazer com coisas de baixa qualidade e quando vai ver, a gente coloca isso para fora. A gente não vê, muitas vezes, que a gente pesa na vida de alguém. Que conviver com a gente não é tão gostosinho assim como a gente imagina. A gente reclama do outro, que é chatinho, né? Rabugento. Mas às vezes eu não vejo que sou eu a pessoa chata. Estou demais hoje, né? A aura é uma das propriedades do perispírito. O perispírito do nosso corpo, né, espiritual, bioplasmático, psicossoma, tem vários nomes para dizer a mesma coisa. A aura é esse campo eletromagnético que nos defende, né, ou então também nos coloca em risco. Dentro dessa perspectiva, nós temos o cordão de prata, nós temos os campos de força, nós temos o dupletérico. Então, nós somos cercados por correntes de energia o tempo todo. Por isso que quando nós tomamos percepção de algo, quer dizer, entra na nossa consciência uma situação, a gente tem que filtrar se ela deve ficar com a gente ou não. Então vamos fazer um estudo que é do André Luiz, né? Que ele é muito bom, né? E o legal é a simplicidade dele. Né? Às vezes a gente faz a leitura das obras dele, que é a sequência do Nosso Lar, e outros livros de pensamento também, outros textos. E a gente fala assim, poxa vida, mas é um espírito esclarecido ou não? Porque ele fala da próprio erro, dos erros dele, das gafes, né? Ele até brinca sobre o comportamento dele. Né? Então, a humildade. Então, ele fala assim, olha, em muitos casos, os apegos estão disfarçados. Gostar de lucro é muito útil. Exagero é cobiça. Né? Estamos num país com uma sombra coletiva chamada ganho fácil, o jeitinho, ganhar sem esforço, às vezes trapaceando, pequenas mentiras. Isso é sério. Embora a gente esteja acostumado, acha que seja comum, isso não é o mais saudável.
Então, gostar de ter a superação financeira é importante para a gente. Né? O trabalho, a gente já sabe o quanto ele dignifica. Já que nós trazemos de outras reencarnações o sentimento de não sermos dignos de sermos filhos do Pai pelos erros, quando a gente luta através do trabalho e consegue as coisas, o processo de forma correta, educada, isso também cura nossas culpas. Isso também redime a nossa alma. Então, o esforço do trabalho é extremamente necessário. Mas quando ele ultrapassa o limiar, né? Muitas vezes eu passo, então, até lesar o outro. Cuidados pelo afeto é valoroso. Exagero é a doença dos ciúmes. Não adianta. Lá eu sou psicóloga, né? No consultório, vira e mexe tem alguém tentando me convencer, e isso eu sou teimosa, viu? Tentando me convencer que ciúmes é um tempero para o relacionamento. Me dá até coceira. Sabe por quê? Quem ama se liberta. Casamento, amizade, relacionamento que seja, sem o respeito da confiança, não é. Não é. E vejam que muitas relações começam tão prósperas, né? Tão prósperas. E a gente deixa infiltrar aquela sementinha da discórdia. Você estava olhando. O que você estava vendo? Ai, gente, me dá um arrepio na alma. Olha, se você me ama mesmo, me dá a senha do teu celular. Aí eu quero morrer de catapora. Eu vou voltar para a seriedade, vamos lá. Dedicação pela religião é evolução. Não é uma religião, nós podemos ser religiosos para amar a Deus. Eu não preciso seguir uma igreja, um centro. Ser religioso é buscar seguir a Deus, ser justo nas suas tomadas, tá certo? Então, é maravilhoso. Buscar entrar na vida de uma certa harmonia. Muito bom, mas exagero. Quando eu falar que só espírita vai chegar no reino dos céus, vocês podem me empurrar, tá? Pode passar o pé, tá errado. A Yara está sobre fascinação. Não existe um único caminho que nos leve ao Pai, né? Todas as religiões são benditas. Mas às vezes eu fico tão endurecida pelas minhas impotências que eu congestiono o meu conhecimento e acredito que só o meu vai ser uma porta para o céu. É testemunho de impotência, não é? Capricho pela casa é necessário. Esse dói. Capricho pela casa é necessário. Exagero é futilidade, vira neurose. Às vezes a gente fica com tantas manias de correção da nossa casa, de faxina, né? Passa o dedo. Ah, não. Olha o pó que está aqui no meu dedo. Eu vou falar com a moça que me ajuda em casa. Ela vai escutar. Às vezes, tudo bem, né? A gente sabe que tem acordos. Mas às vezes a gente entra num circuito tão neurótico que, na verdade, o perfeccionismo, seja com o nosso lar, seja com o nosso trabalho, na verdade é porque a gente está deixando de pensar em coisas importantes. Tem alguma coisa muito séria na nossa alma que a gente não está vendo. Tem alguma coisa muito impactante no nosso espírito que eu estou deixando de lado e me ocupando numa preocupação exacerbada em algo, em alguém. Busca pelo prazer é muito saudável. A gente tem que dar risada, né? A gente tem que ter bom humor, a gente tem que ter um momento da descontração, tem que estar com os amigos, sim. Isso alimenta a nossa alma, mas exagero vira preguiça. E lembra que preguiça é uma das ferramentas mais utilizadas pela espiritualidade para retardar o nosso progresso. Né? Depois eu faço, amanhã talvez, agora não dá. Né? Então é importante que a gente aproveite o nosso tempo de liberdade para relaxar. Mas que a gente entenda que esse relaxamento é para voltar para os deveres. É para voltar. E sabe o que é interessante? Vai chegar um dia, é verdade, viu, gente? Que a gente vai levantar segunda-feira de manhã sorrindo, feliz, eu vou trabalhar. Não vai ser aquele fardo. Porque a gente vai entender que esse trabalho que a gente faz todos os dias é aquilo que está curando, aquilo que a gente deixou por fazer.
Quem se alista ao Espiritismo é compelido naturalmente a iniciar o processo da sua própria transformação moral. A gente poderia até mudar essa frase do André Luiz e falar, né? Quem se alicia ao cristianismo está sendo convidado. Estava lembrando com o companheiro hoje aquela passagem, naquela parábola dos trabalhadores da última hora. Se o dono da vinha, que seria o simbolismo de Deus, me chamou há 1000 anos, na época de Moisés, me chamou na época que o Cristo estava encarnado, ou me chamou agora para esse trabalho de reconstrução moral, de reconstrução de consciência, o benefício do amor é o mesmo. Nós não vamos ganhar mais ou menos. A sensação de estar em paz com o Pai é o mesmo sentimento. Então, olha só, quem foi convidado e já está começando a perceber que estamos aqui de passagem e precisamos viver em paz, sem arranjar sarna para coçar o tempo todo, picuinhas, melindres, né? Essa coisa do orgulho ferido rápido, tudo a gente fica chateado, tudo a gente fica irritado. Sair desse estado infantil, psicológico e amadurecer. Se eu falei uma coisa que você não gostou, venha falar comigo. Né? Se a gente não se entendeu, vamos tentar resolver de algum jeito. Então, gente, a vida na Terra, ela está numa transição de mudança de energia muito grande. As construções do umbral, que ficaram se solidificando no astral inferior, foram construções seculares. E agora, na linguagem do Chico, desde a década de 50, existe um movimento com a espiritualidade maior de dissolver essa densidade e libertar essas pessoas que estão aprisionadas, vivendo esse padrão mental. Então é lógico que a psicosfera da Terra fica mais pesada. Não foi graça a espontaneidade, uma coincidência que vivemos a pandemia, que não deixou de ser uma terceira guerra. Então, o que nós estamos esperando? Facilidade? Então, trabalha sobre a sua paciência. Presta atenção no seu tipo psicológico. Né? Presta atenção onde você tem uma tendênciazinha a ficar mais rabugentinho. Né? Onde fica aquela situação de que você baixa a sua vibração, você se descompensa. Preste atenção. E só para encerrar, juro para vocês, se você fosse convidado a viver uma vida com uma pessoa igualzinha a você. Não, Deus me livre, não, calma, né? Nem tanto, né? Mas eu estou brincando, mas eu estou falando muito sério. Porque talvez a gente descubra que a gente tem que fazer coisas. E não só focar no outro que está fazendo coisas que a gente não gosta. E talvez ali a gente redescubra a paciência amorosa e entenda que a gente possa dar alguns passos a mais ao lado dessas pessoas. Vamos encerrar o nosso dia? Senta confortável. Pessoal que está em casa também, se possível, deixa o copinho de água para fluidificar. Pessoal que está aqui no salão, que depois nós encerrarmos, se puder, bebe um pouquinho da água que estão nos filtros, fluidificada, que não deixa de ser um tipo de medicação. E vamos buscar um pouquinho de recolhimento agora. Respira. Inspire profundamente. Tira a tensão que está no teu corpo. Tira o cansaço do dia. E lembra que tudo segue uma certa harmonia, mesmo que a gente enxergue o caos. Nada acontece sem a permissão de Deus. Não porque Deus queira o tumulto, mas porque Ele nos permite a escolha. E enquanto a gente escolher destruir um ao outro, passar por cima dos interesses um do outro, não respeitar a individualidade, nós continuaremos então em guerra interna. Então vamos pedir ao Pai paz no nosso coração. Pedir ao Pai que harmonize a nossa família. Cuide dos nossos filhos,
dos nossos vozinhos, dos nossos animaizinhos. Nos ajude a entender a lei do trabalho, com a paciência, muitas vezes, quando nós temos um companheiro lá dentro, que é difícil a convivência, que nós não temos tanta afinidade, que a gente aprenda a lei do respeito. Assim, então, vamos encerrar a nossa noite na prece ensinada pelo Mestre. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso santo e divino nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoai as nossas ofensas, na medida que nós perdoarmos aqueles que nos têm ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todos os males. Graças a Deus. Muito boa noite a todos. Por gentileza, saiam em silêncio, porque o nosso trabalho termina, mas a equipe espiritual continua trabalhando os assistidos da noite. Então, por favor, vamos sair em silêncio e uma ótima noite a todos. Muito obrigada.